Boa tarde. Mais uma vez eu agradeço pelo convite para participar dessa audiência pública. Nós do Ministério Público temos já há alguns anos nos dedicado ao combate à ilegalidade no tocante às nomeações de servidores públicos. Nós viemos aqui muito mais para ouvir, já que se trata de uma audiência pública, um episódio democrático, né, no nosso município. Mas antes, eu acho que alguns esclarecimentos jurídicos, eles se fazem necessários, né? A Constituição de 1988, ela determinou como regra a realização de concurso público. Então ninguém pode ser admitido num cargo público senão por concurso público. A própria Constituição, ela trouxe algumas exceções, que são dos cargos comissionados, são aqueles ocupados pelos que nós chamamos de extraquadros, ou seja, por pessoas que são convidadas por força de duas situações: da confiança depositada por aquele que o nomeia e pela competência, pela formação, pela excelência técnica desse servidor, que mereceria um cargo especial. Esse cargo especial seria de chefia, assessoramento ou supervisão. Ou seja, ele teria a qualificação técnica e a confiança do seu chefe para chefiar os demais servidores, que seriam, esses sim, efetivos, concursados. Essa é uma opção do legislador constitucional. Ela vigora em todo o território nacional desde 1988. E somente uma nova Constituição poderia derrogar essa regra. Isso não é opção política. Não é. O presidente da República, o governador do Estado, o prefeito municipal, ele não pode simplesmente ignorar essa regra. Ele tem que seguir à risca essa regra. Não é uma opção política dele nomear mais servidores extraquadros e deixar de promover concurso. Ele está cometendo crime, inclusive, ao fazê-lo. Então, e quando existe alguma lei que disciplina de forma diferente disso, essa lei é inconstitucional e, portanto, ela é nula. Ela não deve ser cumprida, não deve ser respeitada. Então, por conta disso, há alguns anos, o Ministério Público entrou com uma representação por inconstitucionalidade de uma lei municipal que estava extrapolando nessa sua atribuição de conferir cargos comissionados determinadas atribuições que não deveriam ser feitas daquela forma, porque estavam contrárias à Constituição. O Tribunal de Justiça concedeu o pleito do Ministério Público, reconheceu a inconstitucionalidade daquela lei. O que deveria ter sido feito naquele momento? Exoneração imediata de todos os servidores comissionados, por força de uma ordem dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Contudo, sabendo nós do Ministério Público os impactos sociais que seriam causados com esse ato, nós procuramos o Poder Executivo para que nós fizéssemos paulatinamente essa transição, de forma que ninguém sofresse um impacto tão imediato, nem o município, os seus quadros, nem tampouco os servidores, que para todos os efeitos, eles estavam trabalhando, eles não cometeram nenhum ato ilegal, eles simplesmente foram nomeados de forma errônea. Então, por conta disso, lá pelo ido de 2009, foi celebrado esse termo de ajustamento de conduta, que na verdade foi um grande acordo legal, né? Não é um acordão, quando a gente fala em grande acordo, tem até medo, né? Porque existem esses acordões que são engavetados, não é o caso. É um acordo que é fomentado por lei, que é autorizado por lei, para que, paulatinamente, a máquina administrativa fosse se adequando. Então, o que deveria acontecer? Os cargos comissionados, eles deveriam ser minoria, como manda a Constituição. Eles deveriam se restringir a funções de assessoramento, supervisão e chefia de verdade. Não são esses chefes mascarados, que são chefes de si mesmos. Nós estamos falando de uma verdadeira chefia nos moldes como eu já tinha explicado para vocês. E no mais, todas aquelas atividades que deveriam ser exercidas por servidores públicos, em sua essência, deveriam ser desempenhadas por servidores que viessem a ser aprovados em novos concursos públicos.
Paralelamente a isso, como a folha poderia inchar, e nós temos que ter a preocupação com o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal também, que determina um percentual X para o pagamento de verba de pessoal, optou-se por terceirizar determinadas atividades. O que significa terceirizar? Mediante licitação, contratar empresas que promoveriam serviços tais como de copeira, de limpeza, de segurança. Então, dessa forma, a folha de pagamento ficaria enxuta, os quadros ficariam organizados e tudo ficaria conforme a lei e conforme a Constituição. Lamentavelmente, esse TAC ele foi parcialmente cumprido. Por quê? Lamentavelmente, o político local ainda insiste, e aqui quando eu falo em político local, eu não estou falando de uma determinada pessoa, não estou falando do atual prefeito, a antiga prefeita também fez isso, e outros diversos políticos, principalmente do Poder Executivo, insistem em descumprir a norma constitucional, insistem em nomear comissionados de uma forma absolutamente vil e imoral, porque contratam mediante padrões políticos e politiqueiros, contratam aquelas pessoas que de certa forma contribuíram para a campanha, distribuíram santinho, andaram pelas ruas com cartaz e com bandeiras. Isso não é a profissionalização da administração pública, isso não é a moralização da administração pública, isso é uma vergonha que tem que ser combatida. Então, se nós estamos agora no movimento de limpeza ética desse país, nós temos que começar por baixo, pelos núcleos municipais. E é isso que nós viemos aqui hoje para explicar e para ouvir do povo o que está sendo feito, ouvir das autoridades presentes o que está sendo feito, porque, sinceramente, o Ministério Público está um pouco cansado, tem dado muitas chances e nada tem sido feito. Em relação aos impactos na folha previdenciária, isso realmente deve ser uma preocupação muito maior dos senhores do que minha. E, finalmente, em relação ao IPASG, especificamente os quadros do IPASG, infelizmente, o Instituto ele não se subsume àquela lei que foi julgada inconstitucional. Então, ela não está dentro daquelas cláusulas que foram firmadas no termo de ajustamento de conduta. Mas isso não o impede de cumprir a lei. Existem diversos cargos comissionados que estão absolutamente ilegais e irregulares. Nós fizemos aqui, já há algum tempo, alguns meses, aquela primeira audiência pública sobre assédio moral do servidor, e tudo isso está intimamente ligado. Se hoje os servidores comissionados, eles são em número superior aos servidores efetivos, se eles se sentem blindados porque são protegidos por seus chefes, por questões políticas e politiqueiras, repito a expressão que eu acho que é muito cabível, então eles acham que nada vai acontecer com eles. Enquanto isso, eles pressionam o servidor efetivo. E aí prossegue a situação de assédio. Muitos servidores concursados que ainda estão, que foram aprovados há pouquíssimo tempo, que ainda estão no estágio probatório, eles se sentem absolutamente pressionados, solitários, isolados, muitos pedem exoneração. Aquelas pessoas que dedicaram dias, meses, até anos de sua vida estudando para um concurso, buscando uma estabilidade, chegam aqui e veem que não existe estabilidade nenhuma, que é tudo uma falácia. Então, é uma inversão de valores absoluta, e no IPASG isso vem acontecendo de forma diuturna. Nós temos diversos inquéritos civis, nós temos inúmeros relatos sérios e comprovados de assédio moral. Então, eu peço atenção a todos que estão presentes para que isso não fique só no discurso de uma audiência pública numa casa legislativa, todos saiam daqui e que tudo seja esquecido. Vamos buscar alguma providência mais efetiva. Desculpa se eu falei demais e de certa forma, me exaltei, mas é porque essa questão realmente me causa uma indignação muito profunda. Obrigada. Obrigado.